Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de Língua Portuguesa do 5º ano? Pega o seu material, seu caderno, lápis, borracha, que a gente vai precisar para as atividades de hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós vimos até aqui, tá? Então vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Então olha lá, reconhecer os gêneros textuais, reportagem e poema, identificar o assunto principal da reportagem e do poema, identificar a grafia correta das palavras propostas pela professora e reconhecer a grafia correta de palavras com acento agudo e circunflexo. Bem, agora a professora quer que vocês observem aí na tela, tá? O que vocês estão vendo aí, né? Essa frase aí em negrito, essa imagem. Vamos ler ali? Brasil ainda registra cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Em 17/3/2021, por Hélida Cristo. E aí temos a imagem, né? 2021 é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. E ali aquelas crianças, né, coloridas com catavento ali na mão. Bem, agora, né, lendo esse título aqui, vocês acham que esse título é de que gênero textual que poderia trazer um título, que poderia trazer essa informação aqui no início dele? O que vocês acham? Isso mesmo, né? O gênero textual reportagem, que a gente já trabalhou, né? Então, a reportagem, a gente consegue identificar aí, né? Com um título chamativo, né? Nós sabemos aqui, ele tem uma data de publicação, então a data que foi publicada esta reportagem e tem aqui quem foi, né, que escreveu, quem foi que elaborou esta reportagem. Bem, nós já vimos este gênero, né? Vimos algumas características que a reportagem, a gente pode estar lendo ela em qualquer época que ela acaba sendo atual, porque ela não é só uma notícia no momento, ela traz outras informações. Bem, a gente já viu aqui então o título, né? Pelo título, a gente já consegue identificar o tema dessa reportagem, o assunto, né? Que vai estar falando então sobre a questão do trabalho infantil. Então agora a professora vai convidar vocês para acompanhar a leitura desta reportagem na tela. Então a gente vai ir lendo e a professora vai explicando em algumas partes, tá bom? Vamos lá então. Então, né, como vocês falaram, é o gênero reportagem. Embora tenha reduzido nos últimos anos, o número de crianças e adolescentes no trabalho infantil ainda é muito alto. São 1,8 milhão de pessoas de 5 a 17 anos nessa situação no Brasil, de acordo com o IBGE. Então aqui, gente, IBGE está em negrito ali, porque IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, então, ele é um órgão, né, que ele faz essa pesquisa para quantificar algumas coisas na nossa sociedade e aí poder, né, fazer estudos, poder ter alguma ação diante disso. Então, o IBGE, aqui o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística, né, Geografia e Estatística, ele faz essas pesquisas e ele, né, encontrou essa quantidade aqui, 1,8 milhão, né, de pessoas entre 5 e 17 anos ainda estão em situação do trabalho infantil no Brasil. Bom, vamos continuar a nossa leitura, então, aqui. Para mudar essa e outras realidades a nível internacional, a Organização Internacional do Trabalho anunciou 2021 como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. O objetivo é promover ações legislativas e práticas para erradicar esse tipo de prática em todo o mundo. Então, promover ações legislativas, né? Como fala aqui, ações legislativas e práticas. Então, né, o país tem que fazer algumas leis, alguma coisa para mudar isso, mas não adianta só a lei, só essa ação legislativa, né? Só essa ação aí
por parte dos governantes. Precisa de práticas, então precisa que isso seja fiscalizado para realmente eliminar o trabalho infantil. Olha só o quadro aqui, ó. Você sabia? O Brasil é signatário das seguintes convenções da Organização Internacional do Trabalho. Número 138, que trata da idade mínima para o trabalho. Número 182, que trata sobre as piores formas de trabalho infantil. Bem, então o que é signatário? Então vamos ler esse outro trecho aqui. A professora já explica essas palavras aí que não são tão comuns para nós. Para Maria Zuila Dutra, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a iniciativa da OIT, então Organização Internacional do Trabalho, tem grande importância, devido ao fato do Brasil ser signatário das convenções internacionais que tratam sobre trabalho infantil. Então, ali, ó, signatário das convenções. Então, signatário é aquele que assina um acordo, é aquele que está de acordo com algumas questões. E ali, ó, convenções, acordo entre duas ou mais pessoas, instituição, pacto, contrato. Então, quando fala aqui, né, que o Brasil, né, ele faz parte, ele é signatário das convenções internacionais, significa que ele assinou esse acordo, né, sobre o trabalho infantil. Bom, para ela quem, né? Para a desembargadora. Então, para ela, são necessárias medidas enérgicas para sua eliminação, sob pena do país sofrer sanções comerciais por acusação de dumping social. Ué, o que é isso? Então, ou seja, concorrência desleal no mercado internacional com países que já aboliram essa vergonhosa chaga social. Então, essa ferida, né? Que se traduz em gravíssima violação de direitos humanos porque impede o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Explica. Bem, pessoal, então essa desembargadora, né, que fala aqui que ela é do Tribunal Regional do Trabalho, o que ela fala? Ela fala que o Brasil, sendo então um signatário, sendo que ele assinou esse acordo aí com outros países sobre o trabalho infantil, ele tem que ter atitudes diante disso. Para quê? Para acabar com o trabalho infantil. Por quê? Os países que não cumprem isso podem ser acusados de concorrência desleal. Por quê? Porque nós sabemos que tem países, tem empresas, né, famosas até, que usam crianças na produção dos seus produtos, né? Explora então o trabalho infantil para poder vender os seus produtos. Então, se isso não acabar, né, o país, no caso, que protege, que deixa isso acontecer, ele pode ser, né, como diz aqui, ó, ele pode sofrer penas comerciais por concorrência desleal, porque é claro que um produto onde se usa o trabalho infantil, ele vai ser mais barato, digamos assim, né? Então, isso não pode estar ocorrendo. Bom, olha lá, ó, o principal propósito do ano é estimular os governos a fazer o que for necessário para atingir a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, nós já vamos ver qual que é essa meta aí, 8.7. Bom, e ali ONU, né, Organização das Nações Unidas. Então, é uma organização, é um grupo, né, de países que se encontram, que trabalham junto, que se reúnem para conversar sobre algumas questões aí que são mundiais, alguns problemas mundiais. Então, a ONU, né, é formada por alguns países que se reúnem, né, pensando aí, digamos assim, no bem-estar mundial. Bem, o ano internacional também é uma preparação para a 5ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que acontecerá na África do Sul em 2022. Então, 2022, ano que vem, vai haver essa conferência mundial. Então, a gente vê o quê? Que o trabalho infantil é algo que ocorre no mundo todo, né? E então, o ano de 2021 foi escolhido para estimular os governos a fazer o que for possível para atingir essa meta, que nós já vamos ver qual é, e já uma preparação para que no próximo ano os países se reúnam e possam conversar um pouco mais sobre isso. Então, olha lá, ó, você sabia? O Brasil, por ser membro da ONU, também é comprometido com a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Então, olha o que é essa meta aí. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas do trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças e soldados. E até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Então vejam, gente, que essa meta, ela não fala só do trabalho infantil. Ela fala ali, ó, trabalho forçado, escravidão moderna e tráfico de pessoas. Então aqui, né, abrange tanto crianças, adolescentes como adultos. E a gente viu, não faz muito tempo, nós vimos aqui no Brasil uma senhora, né, uma empregada doméstica que trabalhava em regime de escravidão, né? Ela não podia sair, o dinheiro dela ficava com a família. Então, vejam que isso acontece e às vezes está bem perto da gente e a gente acaba não percebendo. Então, né, o Brasil, ele tem esse comprometimento, então, de acabar com toda essa forma de exploração do trabalho, seja adulto ou criança, mas principalmente relacionado aqui às piores formas de trabalho infantil. E aqui fala de recrutamento e utilização de criança soldado. Aqui no nosso país não acontece isso, mas nós sabemos, né, de alguns países em que as crianças são preparadas para serem soldados desde muito novas. Né? E aqui mesmo a questão do tráfico, às vezes, acaba envolvendo crianças nessas questões. Então, vejam que é algo muito grave, né, e que tem que ser feito alguma coisa. Bom, então a exploração do trabalho infantil é um dos maiores desafios sociais a ser enfrentado com a pandemia. Com o aumento da pobreza e as escolas fechadas, aumenta ainda mais a situação de vulnerabilidade de muitas famílias, nas quais as crianças são levadas a trabalhar para ajudar na renda familiar. Então, aqui a professora deixou em negrito vulnerabilidade, né, que é a mesma coisa que uma fragilidade, né, uma dificuldade. Então, olha aqui, ó, implica uma situação de risco, uma situação de fragilidade. Então, com a pandemia, muitos adultos perderam seus empregos, as famílias estão passando várias necessidades, as escolas não estão abertas aí para que as crianças possam, né, passar o dia todo, fazer suas refeições. Então, acaba-se que muitas famílias acabam utilizando as crianças para ter uma renda extra, ou para ir pedir na rua, ou para, às vezes, estar no semáforo vendendo alguma coisa, ou para estar mesmo fazendo algum trabalho aí infantil. Então, né, a reportagem, ela fala o quê? Que neste momento, né, é um momento bem vulnerável com relação ao trabalho infantil. Então, a gente tem que estar com um olhar aí bem atento, né, para que as crianças não sejam exploradas, porque mesmo que a escola não esteja lá aberta, nós estamos tendo aula, então as crianças precisam ter esse tempo de aula, de brincar, de ler, de aprender. Bem, agora eu quero que vocês leiam, tá, este outro texto aqui. Então vejam aí, que texto, que gênero textual é esse? Muito bem, é um poema, né? Como que a gente sabe que é um poema antes mesmo da gente ler, da gente ver todo o texto? Pela questão aqui da organização, né? A gente consegue ver aqui que ele está organizado em versos, né? A gente percebe que é uma estrofe e temos algumas rimas. Então, vamos ler este poema junto com a professora para ver do que se trata? Vamos lá, então. Quero trocar a enxada do João por uma bola de sabão, a vassoura de Maria por uma boneca que mia, o ferro de passar de Roberta por uma bicicleta, o trabalho de babá de Marília por mais momentos em família. Quero trocar o fogão de Isadora pela mochila que ela mais adora, o esfregão de Yasmin por um par de patins, a roçadeira de Lelê por um bombolê, a coleta de mariscos de Leonardo pelo livro tão sonhado. Quero trocar a carroça de areia do Bruno pelo jogo de Uno, o facão de Rafael por uma pipa que cruza o céu, a venda de bala de Daniel na sinaleira por uma lapiseira, a rede de pesca de Cecília por uma corda que trilha. Quero trocar o pedido de esmola por dias na escola, o trabalho duro por um futuro seguro. Quero trocar o trabalho infantil
pela educação como mágica de varinha. Este é um sonho que eu sempre tenho, prazer, me chamo Clarinha. Este poema, né, é o poema aí vencedor da etapa nacional do Ministério Público do Trabalho no ano de 2018, da uma escola municipal lá de Imbé, do Rio Grande do Sul, produzido então pela aluna Clara Borges Dunk, né? Por isso que ali no final nós temos prazer, me chamo Clarinha. Então, este poema, ele foi escrito para participar daquele concurso que a professora já comentou com vocês, né? Um concurso de poemas sobre a erradicação do trabalho infantil. Na aula passada, a professora apresentou um poema que foi representante aqui do Paraná, né? E esse aqui foi o vencedor aí a nível nacional do ano de 2018. Bem, por que a professora trouxe esses dois textos, né? O que esses dois textos têm em comum? Isso mesmo, os dois falam sobre o trabalho infantil, né? Os dois estão aí preocupados com esta questão. Então, a professora trouxe aqui para vocês uma atividade para vocês fazerem no caderno. Então, olha lá, vocês vão copiar as perguntas e responder, vocês vão ter 6 minutos para isso. Então, vejam bem, letra A. Qual é o assunto tratado no texto lido? A gente acabou de conversar aqui, então o assunto dos dois textos é o mesmo, né? Na letra B, na sua opinião, o trabalho infantil é um problema apenas do Brasil? O que a gente pode ver? O que vocês ouviram ali naquela reportagem? E a letra C, no poema a autora faz diversas trocas. Lembram que ela fala ali, quero trocar, né? É uma troca geralmente de um instrumento, de uma ferramenta de trabalho por um brinquedo ou por algo, né, da escola, né, uma lapiseira, a esmola pela escola, né? Então, o que ela quer dizer com essas trocas, né? Por que ela faz essas trocas? Então, o que elas representam? Essa troca aí desses objetos está representando o quê? Então, olha, a professora vai deixar aí na tela por 6 minutos, então vocês vão copiar, vão responder e a professora já volta para a correção, tá bom?
Vamos então conferir as respostas? Então, olha lá. Qual é o assunto tratado nos textos lidos? Vocês conseguiram perceber os assuntos? Sim, né? É um único assunto, nós conversamos um pouquinho ali antes da professora passar as perguntas. O assunto é o trabalho infantil. Letra B, na sua opinião, o trabalho infantil é um problema apenas do Brasil? Não, né? Tanto é que ali na reportagem falava sobre essas questões do mundo todo, é algo internacional, né? Então não ocorre em todo mundo, ou ocorre no mundo todo. Aí, né, como vocês têm que ter nessa resposta que não é um problema apenas do Brasil. E a letra C, né, no poema a autora deseja diversas trocas. O que essas trocas representam? Isso mesmo, né? Representa o desejo aí, né, dela trocar o trabalho infantil pela educação. Ou aqui, né, a professora, né, colocou ó, a troca do trabalho infantil por brincadeiras e educação. Mas se vocês colocaram a troca dos instrumentos de trabalho por brincadeiras, pela oportunidade de estudar, também está correto. Tudo bem? Conferiram as respostas? Vamos então para frente? Então, olha, a professora separou essa frase aqui. São 1,8 milhões de pessoas de 5 a 17 anos nessa situação no Brasil. Então, vejam que é bastante pessoas, né, só aqui no Brasil. Imagina nos outros lugares. Desta frase, eu destaquei algumas palavras para a gente relembrar aqui algumas coisinhas. Então, olha lá, pessoas e nessa. O que essas duas palavras aí têm em comum? Muito bem, né? Nas duas, nós temos aqui os dois S's. Nós já trabalhamos essa questão dos dois S's, né? E outra palavrinha aqui, então, que a professora separou, foi a palavra Brasil, onde o S vai ter som de Z. Muito bem. Então, agora, para a gente relembrar, né, essa questão que a gente já trabalhou aí bastante, a professora trouxe outra atividade. Vocês vão ter 5 minutos para olhar aí, né, nesse caça-palavras e copiar. Então, no caderno lá, vocês vão escrever, né, número 2, e daí depois vão colocar S, som de Z, e vão copiar 5 palavras que tenham S, som de Z. E 5 palavras que tenham 2 S's, tá? Então, a professora vai deixar na tela 5 minutos, procurem aí. Então, são 10 palavras que você tem que encontrar, 5 de cada.
Conseguiram encontrar? Caça-palavras às vezes embaralha aí o olho da gente, né? Vamos conferir o que vocês encontraram aí? Então, olha lá, na primeira linha nós temos a palavra países. Depois, desembargadora. Gravíssimas. Desenvolvimento. Vassoura. Propósito. Necessárias. Lapiseira. Aqui são as que nós temos na horizontal e tínhamos duas na vertical. Nessa e pessoas. Então, olha lá como é que ficou. Então, ficou assim, ó. S com Z, né? Com som de Z. Países, olha o acento lá em países. Desembargadora, desenvolvimento, propósito, também tem acento, lapiseira. E SS, gravíssimas, vassoura, necessárias, nessa e pessoas. Conseguiram conferir aí? Deu tempo? Deu, né? Então, a professora aqui tem mais um trecho do texto aqui. O Ano Internacional também é uma preparação para a 5ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que acontecerá na África do Sul em 2022. Então, olha aqui essas palavras, ó. Também, acontecerá e África. O que nós observamos nessas 3 palavras? Muito bem, acentuação, acento agudo, tá? Então, essas 3 palavras têm acento agudo. E nesse trechinho aqui, nesses 2 versos do poema, roçadeira de lelê por um bambolê. Então, aqui temos lelê e bambolê. Qual que é o acento que aparece aqui? Muito bem, acento circunflexo. Então, vejam, pessoal, aqui, né, nós tínhamos ali conferência também com acento circunflexo. Então, nós vimos a importância de se utilizar, né, a acentuação nas palavras, né, que o A sem acento muda todo o sentido de uma palavra, então a gente já viu essa questão também. Então, agora, né, a professora vai propor para vocês uma atividade onde vocês vão ter que utilizar o acento agudo e o acento circunflexo, tá? Então, olha lá. Nessa atividade, vocês vão copiar as palavras acentuando corretamente. Então, olha, a professora vai ler as palavras aqui antes. Trânsito, quilômetro, saúde, sabiá, 3, também, vigilância, mês, ônibus, lápis, mágica, família. Então, aí no caderno de vocês, não precisa vocês copiarem todas as palavras assim. Vocês já vão copiando elas no lugar correto, tá? Então, acento agudo, vão copiar aqui as 6 que têm um acento agudo. Acentos circunflexos, as 6 que têm acento circunflexo. Então, vocês vão ler a palavra lá, trânsito. Onde eu tenho o acento da palavra trânsito? Então, vai olhar ali a palavra, vai pensar qual é o acento, todas têm acento. Então, todas vão ser acentuadas, ou agudo ou circunflexo. Então, vai pensar qual é o acento e vai colocar aqui na coluna certa, ou do acento agudo ou do acento circunflexo, e já vai copiar colocando esse acento. Então, olha lá, 4 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Depois, a professora vai corrigir.
Olha lá, conseguiram? Deu certo para acentuação? Vamos conferir então? Então, olha lá, a primeira palavra, trânsito, acento agudo ou circunflexo? Circunflexo, né? No A. Então, trânsito. Próxima palavra, quilômetro, quilômetro. Olha lá, acento circunflexo. Saúde. Muito bem, acento agudo. Sabiá. Olha só, a palavra sabiá, a gente pode aqui, né, falar, professora, mas não precisava, eu posso ler sabia. Só que a professora leu antes para vocês e colocou, né, que era sabiá. Então, sabiá, acento agudo no A, no último A. 3, acento circunflexo no E. Também, acento agudo lá no E. Vigilância, acento circunflexo. Mês, acento circunflexo. Ônibus, também acento circunflexo. Lápis, acento agudo. Mágica, acento agudo. E família, que sempre se esquece o acento aí, mas tem o acento agudo ali no mi, família. Então, olhem aí as palavrinhas, vejam se vocês acentuaram corretamente, né? Se não, se colocaram o acento no lugar correto, se colocaram acento agudo onde era acento agudo, acento circunflexo onde era o circunflexo. Tranquilo? Então, vamos ver aqui, né, o catavento de novo, que é o símbolo aí da eliminação do trabalho infantil, né, e esse desejo da professora aqui, né, de vocês se cuidarem, continuarem se cuidando, tá? E lembrando aí que trabalho infantil não é legal, tá bom? Então, tenham aí um bom dia, né? Aproveitem as próximas aulas e até a nossa próxima aula de língua portuguesa. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Estou aqui novamente para nós termos uma aula de geografia. Relembrarmos alguns conteúdos que vocês já aprenderam. Enquanto eu dou início à aula, eu peço para vocês pegarem o caderno de vocês e o estojo para nós podermos fazer algumas atividades. Vamos lá com capricho e com muita atenção. O nosso primeiro conteúdo de hoje, vocês já viram, é os movimentos da Terra e suas consequências. Lembrem lá que vocês já viram há algum tempinho, já fizeram atividades, então vocês já sabem tudo, eu espero. Vamos ver se vocês lembram mesmo? Para começar, nós vamos assistir um vídeo que mostra o movimento de rotação. É claro que não existe apenas o movimento de rotação. Ele é um dos movimentos mais importantes da Terra. Temos também o movimento de translação. Só para vocês lembrarem, o movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Ele demora 1 ano para acontecer. Esse movimento que nós vamos ver agora é o movimento de rotação. O de translação, bem explicadinho, vocês vão ver mais para frente, quando vocês ficarem um pouquinho maiores. 6º, 7º ano, tudo bem? Vamos ver o que é um movimento de rotação. Olha lá. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. Então, olha só, é o movimento de rotação que faz com que aconteçam os dias e as noites. Quando a Terra está de frente para o Sol, todos aqueles países que estão ali ficam iluminados pelo Sol. Portanto, naqueles países será dia.
Os países que estão do outro lado estão virados para o espaço. Então, nesses países, será noite. Como a Terra vai girando, vão acontecendo os dias e as noites. À medida que os dias e as noites vão acontecendo, vão passando, vai acontecendo toda a sucessão, né? E aí, quando nós juntamos alguns dias, mais especificamente 7 dias, nós vamos ter o quê? Uma semana. Essa semana, quando agrupada, dá origem a quem? Aos meses. Esses meses foram organizados, para não virar tudo uma bagunça. Foram organizados em 12 meses. Todos eles juntos, nós agrupamos em algo que nós chamamos de calendário. Todos com certeza já viram um calendário e lembram da aula da professora Evelyn e da professora Fabiola, que mostraram para vocês o calendário aqui na sala, certo? Aqui na sala da TV, né? Vamos ver se vocês lembram? Então agora peguem o caderno. Se for uma folha nova, ótimo. Se for uma folha que você já fez um pedacinho de atividade nessa folha, pega um lápis de cor, uma canetinha colorida, enfeita bem essa linha e escreve lá em cima, geografia. Ah, vocês já sabem escrever, porque vocês são espertos. Se esquecer alguma letrinha, volta lá no caderno e vê como é que escreve. Geografia. Depois que vocês escreveram geografia, vai pular uma linha e escrever lá, movimentos da Terra. Bem caprichado. Pula outra linha, copia esse pequeno textinho. Nesses espaços que estão aqui, vocês vão completar. Completar com o que, professora? Com essas palavras que estão aqui. Lembrem do que eu acabei de explicar, do que vocês viram nas outras aulas para poder completar. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá?
Ótimo, crianças! Vamos ver como é que ficou esta atividade? O movimento do quê? Eu acho que escutei rotação. Isso mesmo, está certo. O movimento de rotação é o movimento que quem faz? Olha só as palavras. Que a Terra faz ao redor dela mesma. Quem não deu tempo de copiar no tempinho que eu deixei, vai completando agora. Não deixa sem completar. Que a Terra faz ao redor dela mesma. E esse movimento é responsável pela sucessão do quê? Lembram lá quando vocês viram o vídeo? Sucessão dos dias e das noites. Muito bem. Para dividir os dias e as noites, organizou-se o quê? O calendário. Olha lá que agora ficou fácil. Sobrou apenas uma palavra, agrupando esses dias em meses. Muito bem. Espero que esteja bem caprichado e com a letra bem bonita. Porque agora nós já vamos passar para o outro conteúdo. Vejam que está bem rapidinho, porque nós só estamos relembrando. Localização do Brasil no mundo. Mas antes de nós vermos o mundo inteiro, o nosso planeta, nós vamos ver algo muito maior. Olha lá, esse algo muito maior é esse desenho aqui. Lembram o nome? Via Láctea. É a nossa galáxia gigantesca. A gente não consegue nem ter ideia do tamanhão que ela é, mas ela é muito grande. Dentro da Via Láctea nós vamos ter algo um pouco menor, mais ou menos por aqui, e um dos braços da Via Láctea. O que será que tem aqui? Olha só uma dica. Olha o desenho. O que será que é isso? Lembrem lá, isso é o Sistema Solar. O que é o Sistema Solar? São os 8 planetas que estão girando ao redor de quem? Do Sol, que é a maior estrela do nosso sistema. Certinho? Galáxia, Sistema Solar. Dentro do Sistema Solar nós temos o planeta Terra, que é o planeta onde nós vivemos. O planeta Terra tem algumas subdivisões. Essas subdivisões chamamos de continentes. Quais são os continentes que nós temos na Terra? Olha lá. América, esse laranjado. A Europa, esse roxo aqui em cima. A Ásia, este amarelo. A Oceania, esse rosa. E a África, esse verde. E aqui embaixo, a Antártida. Aqui estão todos os continentes. Além dos continentes, nós temos também o quê? Os oceanos. Quais são os oceanos? Vamos ver? Oceano Pacífico, que banha toda essa costa oeste da América. Oceano Atlântico, que banha o Brasil, olha lá. Oceano Índico, que está aqui pertinho da Ásia e da África e da Oceania. Oceano Glacial Ártico. Vocês podem ter visto em algum lugar alguma vez que aqui embaixo alguns pesquisadores chamam de Glacial Antártico, mas não são todos. Então nós vamos usar hoje apenas esses 4, certinho? Os continentes que nós já vimos também são subdivididos em espaços um pouco menores. Vamos ver quais são eles? Aqui está o continente americano. Esse continente americano é muito importante, porque é nele que nós estamos, ok? O continente americano é dividido em 3. Quais são esses 3? Aqui em cima, América do Norte, aqui no meio, de vermelhinho, América Central e aqui de amarelinho, América do Sul. Qual é o mais importante para nós? A América do Sul. Por quê? Porque é aqui que nós estamos. A América do Sul é formada por muitos países. Olha só quantos países. Nós já vimos, né? Vocês já viram com a professora Evelyn o nome de todos eles. Então hoje, como nós estamos só lembrando, não vamos ficar lendo, mas está aqui para vocês
relembrarem. Existem 2 que não estão pertinho do Brasil, ó, eles não fazem limite com o Brasil, eles não são vizinhos do Brasil. Consegue identificar quais são eles? Olhe lá. Vou apagar o nome dos 2. Equador e Chile estão aqui. Os 2 que não são vizinhos do Brasil. O Chile está bem longe do Brasil e o Equador também. Ok? Vamos lá. Essa é a América do Sul, que nós já vimos, formada por vários países e pelo Brasil, que é muito importante para nós. O Brasil, já que nós estamos localizando o Brasil no mundo, ele é cortado por 2 linhas imaginárias. É claro que não é só o Brasil, né? A América do Sul inteira. Mas nós vamos ver o quê? O Brasil, que é o nosso país. Linhas imaginárias são linhas que existem apenas no mapa. Se nós estivermos andando aqui no Brasil, nós não vamos tropeçar com essa linha no chão, né? Porque ela está apenas no mapa, por isso que é imaginária. São 2 delas. Uma passa bem aqui em cima, no norte do Brasil. Olha só qual é. Alguém sabe o nome dela? Lembram o nome dela? Olha lá, linha do Equador. Muito bem. A outra passa mais aqui embaixo, bem no norte do nosso estado, do Paraná. Olha lá, como é o nome dela? Trópico de Capricórnio. Muito bem. Já vimos então toda a América do Sul. E o que tem de mais importante da América do Sul? O nosso país, chamado Brasil. E bem aqui ao sul do Brasil nós vamos ter quem? O nosso estado, chamado Paraná. Agora que nós já localizamos o Brasil no mundo, vocês vão pegar o lápis de cor, várias cores. Quem não tem lápis de cor e não tem canetinha colorida também, não tem problema. Pode fazer com o quê? Com o lápis de escrever mesmo, vai ficar muito bonito. Olha só, para nós fazermos essa atividade, em cima, né, na folha ou na continuação que você já tinha feito outro exercício, escreve lá, localização do Brasil. E aí nós vamos desenhar todos esses círculos, um bem maior e vai diminuindo. Não se preocupem que eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem, tá certo? Então olha lá, um azul, outro vermelho, outro amarelo, outro verde, dentro dele um laranja e por último um azul, certinho? Agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer cada um desses círculos, mas não é só para desenhar o círculo. Cada um deles tem um nome, começando lá por quem? Quem é o maior? Ah, lembrem lá o que nós já vimos. E daqui a pouco nós vamos corrigir, tá bom?
Conseguiram desenhar, crianças? Quem não conseguiu ainda vai desenhando bem devagar e daqui a pouco nós vamos conseguir concluir. Os nomes para quem não lembrava, olha lá, do azul, o maior de todos, o nome é o quê? Via Láctea, a nossa galáxia. Pode escrever do ladinho como eu fiz, com a mesma cor de lápis de cor que vocês usaram, ou então puxa uma flechinha assim quem não tem lápis de cor, vai ficar bem certinho. Menor um pouquinho que a Via Láctea, desculpe, qual o nome que vocês colocaram? Dentro da Via Láctea, quem que tem? O planeta Terra, mas antes do planeta Terra. Ah, não lembram? Pensem lá um pouquinho. Olha lá, o Sistema Solar. 8 planetas e o Sol. Muito bem. Já foi o azul e o vermelho. Agora olha lá, o amarelo. O amarelo vai representar o quê? Então olha só, já vimos a Via Láctea e o Sistema Solar. Dentro dele nós temos quem? O planeta Terra também, né? Dentro do planeta Terra, uma subdivisão dele, nós vamos ter quem? O verde, que representava um continente. Qual é o continente? América. A América que nós estamos, que também era subdividida, mas nós já vamos anotar. Dentro da América nós tínhamos quem? Esse laranjado, que é um pouquinho menor. Quem lembra o nome? O que vocês anotaram? Olha lá, América do Sul. Lembra que o continente americano era dividido em 3? América do Norte, Central e do Sul? Ok. E agora, o que nós vamos colocar dentro da América do Sul? O nosso país, representado pela cor azul. Como é o nome dele? Brasil. Muito bem. Olha só que bonito que ficou, bem colorido, mas relembrando, quem não tem lápis de cor, não tem problema. Faz com o lápis escrever e faz a listinha aqui do lado. E o nosso último conteúdo vai ser o quê? Limites do Paraná e formas de orientação. Nós vamos ter aqui o norte, o sul, o leste e o oeste representado na rosa dos ventos, certo? A rosa dos ventos também tem os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Olha só o nome de cada um deles, que eu acabei de contar para vocês, ok? Para nos orientarmos, nós também temos o Sol. Nos orientamos como? O braço direito para onde o Sol está nascendo. O braço esquerdo para onde o Sol está se pondo, se for final da tarde. Direito, então, será o leste, para onde ele nasce, e esquerdo, oeste, para onde ele se põe. À minha frente eu vou ter o norte e atrás eu vou ter o sul. Ótimo! E aqui nós vamos ter os limites do estado do Paraná. Esses limites, o que acontece? Nós vamos ter alguns países, alguns estados e um oceano. Olha lá quais são. Mato Grosso do Sul e São Paulo. São Paulo ao norte, Mato Grosso do Sul a noroeste. Paraguai, oeste. Argentina, sudoeste. Santa Catarina ao sul e Oceano Atlântico ao leste. Para isso nós vamos completar essa tabelinha. Tem um tempinho lá para vocês fazerem. Vamos lá?
terminar nossa aula, então, vamos completar e corrigir bem rapidinho. Limites do Paraná. A leste, qual é o estado, país ou oceano? Oceano Atlântico. A norte, São Paulo. Anota bonitinho lá. Ao sul, Santa Catarina. A oeste, Paraguai. A noroeste, Mato Grosso do Sul. E a sudoeste, Argentina. Então vamos anotando, deixa o caderno bem completinho lá. Quem não conseguiu acompanhar muito bem, pode voltar um pouquinho nas aulas do YouTube e fazer tudo direitinho. Certo, crianças? Então espero que vocês tenham anotado tudo direitinho e aguardo vocês na próxima aula. Até! Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Novamente para mais uma atividade de Educação Física ligada à nossa recreação. Hoje, na nossa atividade de recreação, vamos contar com o professor Felipe, da Escola Maria Eulina, lá de Itacoca, e o professor Agenor, da Escola Alda. Na nossa atividade de recreação de hoje, nós vamos propor alguns desafios para vocês e espero que vocês estejam todos animados, principalmente se estiver com o clima gelado. Vamos sair debaixo das cobertas, vamos levantar da cama, vamos sair do sofá para fazer a nossa atividade. Bora lá então? Então, opa, peraí, tem gente ainda que não saiu do sofá, não saiu da cama. Vamos sair, vamos esquentar o frio aqui junto com os professores. Ah, isso, ótimo. Então, para a nossa primeira atividade, vocês vão compreender que vocês já fizeram isso na escola ou se já desafiaram. É uma atividade para a gente começar a esquentar o nosso corpo, tá certo? Vocês já ouviram falar da atividade ou da brincadeira do Jockey Pô? Já? Isso mesmo, é a atividade da pedra, do papel e da tesoura. Mas professor, eu não tenho todo esse material aqui em casa. Vocês têm, é o corpo de vocês, vocês vão utilizar o corpo de vocês para fazer essas atividades. Então, agora eu vou mostrar aqui junto com o professor Felipe e com o professor Agenor, como que o nosso corpo vai fazer o movimento da pedra, papel e tesoura. Então, o primeiro movimento que os professores vão fazer, vão demonstrar como que vai ser a tesoura. E vocês aí em casa também vão fazer o movimento da tesoura. Como que vai funcionar? As mãos vão estar estendidas para cima da cabeça, então os professores já podem, e as pernas afastadas, na linha do ombro. Então, esse é o movimento da tesoura, tá ok? Então os professores já compreenderam. Então, esse é o movimento da tesoura. O movimento do papel é as pernas unidas e os braços unidos e grudados ao corpo. Então, esse é o movimento do papel. Então, relembrando vocês, tesoura, pernas para cima, pernas afastadas. Papel, pernas unidas, braços unidos ao corpo. E faltou o último, que é a pedra. O que vai acontecer? Nós vamos ficar agachados com os joelhos flexionados e abraçar bem forte os joelhinhos. Então, esse é o movimento da pedra. Então, agora que nós já aprendemos os 3 movimentos, já começamos a compreender como que vai funcionar o desafio, o primeiro desafio vai ser entre, isso mesmo, os 2 professores que estão aqui, eles vão se desafiar. Então, o que eles vão se desafiar? Primeiro eu vou contar até 3, e eles vão fazer o movimento da pedra, papel e tesoura. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Eles estão um de frente para o outro e eles estão se olhando, igual vocês estão aí na casa de vocês. Um está olhando para o outro. Então, se vocês estiverem desafiando o irmão, o pai, a mãe, a vovó, a pessoa que estiver cuidando de vocês, vocês vão ter que fazer o movimento igual dos professores aqui no estúdio. Quer ver como é que eles vão ficar? Então, os 2 professores, um de costa para o outro. Isso, muito bem, professores. Assim ninguém vai saber o que o outro vai fazer. Então, quando eu contar até 3, eles vão virar já no movimento de qual objeto que eles vão querer. Se eles vão fazer a pedra, o papel ou a tesoura. Na minha contagem é virar e já fazer o objeto. Vamos lá então, professores? Professora Agenor, está me ouvindo? Tranquilo? Então vamos lá? Junto com o pessoal aí de casa. Vamos contar até 3 para ver quem que vai ser o primeiro vencedor do nosso primeiro round. Vamos lá? Então, 1, 2, 3.
E o professor Agenor quase caiu. O que que foi aí? Ó, o professor Felipe está na tesoura e o professor Agenor está na pedra. Quem que ganha? A pedra ganha da tesoura. Então, 1-0 para o professor Agenor. Muito bem, então vamos voltar. Novamente, o mesmo desafio. Até na minha contagem de até 3. Junto com o pessoal, 1, 2, 3. Eu não sei não, hein, professor. Vocês estão se olhando antes. Empatou, os dois fizeram papel. Novamente, vira de costas um para o outro. Junto com o pessoal de casa. 1, 2, 3. Ó, eles estão brincando de espelho, eles estão fazendo o mesmo movimento, né? Um espelhado. A última chance. Vira de novo, de costas um para o outro. 1, 2, 3. Eu senti que alguém deu uma baixadinha, né? Então agora nós vamos desafiar o pessoal de casa. Vamos desafiar o pessoal de casa? Vamos ver se as crianças conseguem fazer e vamos ver se vocês ganham do pessoal que está em casa? Então, quando o professor Anderson contar até 3, vocês vão fazer o mesmo movimento junto com os professores. Vamos ver se aí na casa de vocês ganham. Então, o que vai acontecer? Eu conto até 3 e vocês vão fazer o movimento. Vamos ver se vocês ganham aqui dos professores? 1, 2, 3. Ah, olha quanta criança ganhou de vocês. Um monte de criança fez pedra, professores. Ah, vocês estão perdendo. 1-0 para as crianças, então. Vira de costas, professores. E já combinem o que esses dois vão fazer aí. Já sabem o que esses dois vão fazer. Só não conte para as crianças, tá bom? Então vamos lá. O novo desafio. 1, 2, 3. Aê, os professores ganharam, porque eu estou vendo um monte de criança fazendo papel. Muito bem, professores. Então, já que a gente começou, vocês podem desafiar um ou outro aí na casa de vocês, fazer da maneira que vocês querem. Então, a nossa segunda atividade, vocês vão precisar, pode ser um cadarço, um pedaço de sacola, um pedaço de papel, um pedaço de tecido e uma tampinha. E vamos fazer 2 pontos de chegada. Então, eu pedi para o professor Agenor pegar ali uma cordinha, uma tampinha, e nós vamos marcar com 2 potes a linha de partida e a linha de chegada. Vamos lá, professor? Isso, uma bem perto. Aí tá bom, professor, pode deixar aí. E a próxima, um pouquinho mais para frente, professor. Aí, só esses 2 pedacinhos. Nós vamos fazer essa atividade, uma tampinha. Vamos fazer essa atividade usando a corda no chão. E o que o professor Agenor vai tentar fazer? Vai tentar chegar até o outro ponto, puxando essa tampinha sem encostar nenhuma parte do corpo. Ele vai puxar. Vira um pouquinho mais para cá assim, professor. Isso aí, ó. Estão vendo como é que ele vai puxar lá a cordinha com a tampinha? Então o objetivo do professor é ele chegar daqui até lá. E vocês aí na casa de vocês vão desafiar o professor Agenor e o professor Felipe, na mesma distância que vocês estiverem aí. Então vamos lá, pessoal? Na contagem junto com o professor Anderson, vamos ver quem vai ganhar. Será que vai ser o professor Felipe? Será que vai ser o professor Agenor? Ou será que vai ser a turminha que está lá em casa assistindo a gente? A turminha que está lá em casa assistindo a gente está com maior torcida, professores. Vocês vão ter que se esforçar. Não pode encostar nada na tampinha, nem o tênis, nem a mão. Vamos puxar? Vai puxandinho devagar, sem tirar o pé do chão. Na minha contagem. 1, 2, 3, valendo, professor. Vai lá, ó, o professor Felipe está na frente. Ou o professor Felipe deu um chutão na tampinha. Ó, o professor Agenor já se perdeu. E o pessoal lá na casa já ganhou de vocês. Olha lá, o pessoal lá da escola, como é que é o nome dessa escola? Olha lá, olha quanta criança comemorando, professores. Todos eles terminaram antes que vocês. E agora, nós vamos fazer o desafio para todo mundo que está aí na casa. Vocês vão inventar uma outra maneira de fazer essa atividade para vocês enviarem para a gente ver como que está sendo a evolução dessa atividade. Tranquilo? Vocês podem tentar fazer de lado, podem tentar fazer com um pé só, com uma cordinha. Então, qualquer maneira que vocês quiserem fazer essa atividade. Tá ok? Esperamos o retorno de vocês, espero que vocês tenham gostado dessas atividades, que vocês se divirtam e, principalmente, continuem se cuidando e se protegendo. Tá ok? Um forte abraço a todos vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!